Fala, meus amigos, boa noite pra vocês. Todo mundo me ouvindo bem aí no Facebook? Galera do Instagram chegando aqui. Meu querido Carlos Santiago, tô te devendo uma visita, hein, meu? Não esqueci não. Próximo aí da Brasília agora, passo aí pra gente olhar o SP2. Grande Moisés, Garagem Vecchia, Vini, todo mundo me ouvindo bem aí, galera? Vagnão, meu querido, Volks Porsche. Quero ver testemunhas hoje aqui, hein? De quem já conseguiu pôr fogo no seu Volkswagen. De forma bem clássica. De primeira. Ô, grande Yuri. Um abraço, meu querido. Só organizando as câmeras aqui. Grande Alisson. Hercule de Top. Boa noite. Bom, galera, como sempre, antes de começar a nossa live, eu peço para que cada um aí, se puder, compartilhe, porque infelizmente o tráfego das nossas redes sociais acaba não atingindo todo mundo. Então eu vou pegar aqui o Instagram, vou compartilhar com 5 pessoas aqui do meu Instagram e peço para vocês também fazerem o mesmo, para que a gente possa chamar o maior número de pessoas aí. Quem puder compartilhar também no Facebook aí, para dar uma força pra gente. Hoje vai pegar fogo isso aqui, hein, meu? Que eu tenho de barbaridades para falar não é brincadeira. A cada semana o que brota de assunto, de coisas que a gente realmente tem debatido, tem discutido, não é brincadeira. Grande Bruno Gonçalves. O pessoal tá perguntando sobre o link do Telegram. No final da live eu vou deixar o link para vocês participarem da nossa pesquisa. A pesquisa tem ajudado muito na elaboração de conteúdo, naquilo que realmente a gente pode estar fornecendo para vocês de alguma maneira para ir complementando aquilo que a gente já tem já de programação. E no final da pesquisa tem o link para o Telegram. E aí fica fácil para quem quiser participar. É só entrar. Tranquilo? Grande César Edson da Vila. A gente tá tendo um probleminha com o YouTube, que eu ia abrir no YouTube também. E vou pedir pro pessoal do YouTube vir pro Facebook, porque tá com problema. Bom, hoje a gente tem 2 assuntos que eu quero retratar bem, apesar de que um deles em especial a gente ainda não entrou. Já falamos aí sobre carburadores, sobre algumas outras questões e faltava falar um pouco sobre o sistema de ignição, que é um ponto que realmente eu gosto sempre de debater, porque é fundamental para um funcionamento seguro, para um motor que trabalhe de maneira aliviada, com a temperatura controlada. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Eu trouxe alguns exemplos aqui, melhor para a gente poder discutir juntos aqui. Mas como eu acabei de postar em algumas
em alguns grupos do WhatsApp, aqui no Instagram. Como colocar fogo no seu Volkswagen? Parece que tem gente que é especialista nisso. E infelizmente acaba não aprendendo o que realmente deve ser feito para evitar esse tipo de problema. E essa semana eu fui agraciado com uma engenhoca para evitar isso, que me chamou bastante atenção, porque é muito difícil de acreditar que as pessoas não conseguem perceber a razão dos problemas acontecerem. Elas acabam se deixando levar por falsas e absurdas ideias de que existe mágica para resolver as coisas, e nem sempre é assim. Então, eu trouxe aqui um exemplo clássico sobre a razão disso acontecer. Um dos maiores fatores, óbvio, tem que haver vazamento de combustível, e quero retratar isso partindo do carburador, que tem sido um dos maiores problemas hoje, nessas condições, nessas situações que acontecem de haver incêndio no motor. Então, assim, eu não sei se alguns aí tiveram a oportunidade de ver durante a semana ou já viram em outras situações. O pessoal tem divulgado uma pecinha especial que vai presa no carburador, alguma invenção mágica que vai presa no carburador para segurar a mangueira de combustível, porque segundo as crenças urbanas, a razão é que por algum motivo a pecinha do carburador ela se solta e acaba criando um incêndio no motor. Então eu trouxe aqui um carburador para exemplificar isso. Esse é um Solex 30, carburador básico, motor 1300, 1500. Os primeiros 1600 que saíram no motor convencional com capela saíram também com esse carburador. Então ele é um carburador mais comum na linha a ar. E o sistema de alimentação de combustível é feito por aqui. A bomba é pressurizada e ela alimenta o carburador através dessa conexão. E o pessoal tem vendido uma pecinha que ela se acopla aqui, travando a mangueira nessa conexão. Num primeiro momento, isso realmente parece ser uma solução assim lógica, interessante. Só que as pessoas em momento algum estudam a razão disso acontecer. E infelizmente essa solução ela mascara tudo isso. Ela não vai a fundo na razão dessas questões acontecerem. Então, o indivíduo ele vende essa pecinha, ela trava aqui para evitar que essa conexão se solte. Tem acontecido em alguns incêndios que realmente essa peça se solte. Inclusive essa daqui, antes de trazer o carburador para vocês verem, eu tive a oportunidade de facilmente desconectá-la, sem muito exagero, sem esforço algum. Podem observar que ela é simplesmente encaixada. Então ela vai encaixada aqui e com muita facilidade eu acabei tirando ela do carburador. Bom, mas ela vem assim? Não, ela não vem assim. Por que razão então ela é levada a se soltar tão facilmente? Bom, facilmente eu não vou dizer que ela se soltou, mas o que acontece que leva a esse tipo de situação? E a grande maioria das pessoas desconhecem isso. Óbvio, o motor a ar, quando foi substituído, né, do motor 1200 para o 1300, 1500, quando foi substituído os sistemas de ligação, a linha de combustível foi substituída do metal para a mangueira. As mangueiras elas são na medida 6 milímetros. É já uma medida para que ela possa entrar nessa conexão de forma prensada. Então, quando você vai colocar a mangueira, ela vai entrar de forma muito justa nessa conexão, correto? E em seguida você vem e adiciona uma abraçadeira e aperta. Você ajusta bem essa abraçadeira para que ela realmente trave na conexão. Tudo bem, lindo, perfeito. Depois de um tempo, já com a necessidade de substituir a mangueira,
o que acontece? Essa mangueira ficou por meses, às vezes anos, conectada no carburador com a abraçadeira, e aí ela acaba aderindo à tubulação, e durante o processo de remoção, na troca dessa mangueira, o que o seu mecânico vai fazer? Ele vai vir simplesmente forçar essa mangueira com toda a força que ele puder, ele movimenta isso aqui, que de alguma forma abala o encaixe, e esse encaixe acaba se soltando. Para muitos, o azar é que ela não sai inicialmente. Então o que acontece? As pessoas nem percebem que houve uma movimentação aqui, trocam a mangueira, pegam a mangueira de volta, encaixam aqui e colocam a abraçadeira. O que acontece quando o motor aquecer? O que acontece com a movimentação, com a pressão de combustível? Ela vai se soltar. Quando ela se soltar, ela vai espalhar combustível em alta pressão por todo o motor. O carburador está logo acima do distribuidor. O que vai acontecer? Vai haver um incêndio. Então, assim, tudo isso é motivado pela manutenção. Um processo de manutenção que até então, pela lógica, a gente de forma nenhuma supõe que isso possa acontecer. Já que eu estou substituindo a mangueira ressecou, eu estou trocando ela, a razão de não querer que isso aconteça é a substituição dela. Mas esse equívoco, a falta de perceber que isso aqui se solta e que realmente pode ocasionar essa situação, provoca o incêndio. O que as pessoas fizeram? Passaram a difundir que o que eu tenho que fazer é simplesmente botar eu vi absurdos da pessoa amarrar um arame aqui e trazer e prender nesse parafuso. Eu vi isso sendo difundido como uma solução. Eu fiquei assim, eu tô incrédulo, eu não tô acreditando que as pessoas cogitam essa forma de resolver problemas, acreditando que essa é a melhor maneira de se resolver esse tipo de situação. Então, assim, eu fui a fundo estudar esse caso, porque eu percebi que existia alguém vendendo uma solução mágica para isso. E falei, cara, não é por aí. Isso não sai de fábrica com esse objetivo. Se isso hoje está acontecendo, existe uma razão muito mais significativa, que é justamente um processo de manutenção ao longo do tempo. O que eu devo fazer para resolver isso? Ah, eu vou amarrar de arame, eu vou botar uma chapinha? Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Por que eu não devo fazer isso? Porque eu vou estar sempre à mercê desse tipo de solução, de ideia, sem ir a fundo na razão daquilo ter acontecido. Então, assim, a gente precisa realmente estar sempre atento a esses pontos para procurar soluções coerentes, soluções com técnica, para que isso não se repita. E é assim, algo tão prático. A conexão soltou, você vai, limpa ela bem, para tirar todo o resíduo, tanto internamente quanto aqui na conexão. Eu uso muito a linha Loctite, que é uma linha que realmente tem fatos, é uma linha que trabalha com propriedade, com ciência. Então eu utilizo esse tipo de produto. Eu vou passar uma gota, apenas uma gota na conexão, vou retornar ela para o ponto de origem e simplesmente bater com uma chave, com qualquer coisa, como o ideal é um martelinho, você bate a ponto dele entrar e prensar novamente. Acabou. Simplesmente acabou. Em hipótese nenhuma isso aqui vai soltar novamente. Por quê? Porque se eu entendo que essa solução que existe alguém elaborando pode ser realmente a definitiva, se em algum momento entre a conexão e o carburador houver vazamento, vai incendiar do mesmo jeito. Eu não fui na base do problema, eu não consegui resolver realmente o que precisava ser resolvido. E por fim, eu vou ter um incêndio novamente e nada disso foi resolvido da maneira como deve. Então, um dos principais pontos, e não é só no carburador simples, não se esqueçam, a dupla carburação também tem esse tipo de conexão e ela pode correr esse risco. Já vi N casos de você tentar tirar a mangueira e sair a conexãozinha do carburador. Então, isso também é um problema nessa linha.
Outra questão muito importante. Acredito que todos aqui já tenham visto ao menos uma Kombi incendiada. É muito comum. Por quê? Por que a Kombi tem o costume de se incendiar? Ah, porque é um erro de projeto. Ah, é porque a Kombi ela pega fogo mesmo, se não tiver cuidado. Existem algumas questões extremamente importantes a serem observadas na Kombi, para que isso não aconteça. A primeira delas é que o tanque é atrás do motor. Então você não consegue tirar o tanque se você não tirar o motor. Quantas vezes você acredita que uma Kombi teve ao longo da vida dela a retirada do tanque para uma manutenção? O fato de todas as vezes que você pensar nisso, você ter que descer o motor, e até para entrar e sair de lá não é fácil, não é comum, as pessoas vão protelando, vão evitando. E o tanque, como ele armazena combustível, o combustível ele gela a superfície do tanque e acaba condensando água na região inferior, e essa água acaba descendo para a parte inferior do tanque, onde é apoiado sobre calços, e ali a água fica acumulada, sempre através de umidade, até ir corroendo e desgastando realmente a região do inferior do tanque. O que acontece com o passar do tempo? Começa a ter vazamento. E esse vazamento, ele vai cair sobre o motor. A Kombi, o escape dela está logo abaixo do tanque, o motor está logo abaixo, e a partir do momento que começou o incêndio, meu amigo, dificilmente você vai poder fazer alguma coisa. Por que razão? Porque o tanque está atrás do motor. Então é extremamente importante sempre observar essas questões. Todas as Kombis que eu já comprei na minha vida, a primeira coisa que eu fiz, descer o motor, pegar o tanque e fazer uma verificação completa dele. Se ele não tiver meia vida, para mais não serve e eu vou substituir. Ah, mas infelizmente o tanque tem hoje no mercado, não é a melhor opção. Bom, eu prefiro algo que não me coloque numa situação dessa do que realmente ficar me arriscando por questões de originalidade. A mesma coisa com os pneus. Quantas pessoas não já morreram por insistir em usar pneus originais em carros de coleção? Então, assim, evite esse tipo de situação. Já se antecipe a essas questões para não passar por esse tipo de problema. Correto? Vamos falar sobre o sistema de ignição, inclusive falando essa questão dos incêndios, porque para haver o incêndio eu tenho que haver temperatura no caso do escapamento ou fuga de centelha no caso do sistema de ignição. Isso é muito importante também tomar cuidado e estar sempre mantendo essa manutenção em dias, porque é algo que provoca problemas. Além da falha do motor, que a gente vai retratar sobre isso agora, a questão da fuga de corrente, ela pode ocasionar situações também de incêndio que vão perder o seu controle a partir do momento que iniciar. Então o sistema de ignição precisa sempre estar adequado ao seu motor. Tranquilo? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta sobre a questão da... O Vida Volks perguntou: qual o local ideal do filtro de combustível? Bom, tecnicamente de fábrica o filtro saía atrás do motor. Ele vinha fora do cofre do motor. E com o passar do tempo, por praticidade, muita gente tem substituído e passado ele para dentro do cofre, para manter ali a substituição, a manutenção de forma mais prática. Só que o filtro é um reservatório de combustível. Se você coloca ele dentro da região do cofre e por alguma razão acontece de também haver fuga, haver escape de combustível, ele vai ajudar a incendiar. Então eu sempre deixo o filtro lá atrás. Óbvio, muita gente coloca ele lá atrás e não tem o cuidado de manter a posição, a altura que ele vai por trás do motor. E o que acontece? Ele acaba às vezes encostando na bengala do escape, porque a entrada do filtro de combustível ela é na lateral do motor, e o cano, a linha de combustível de metal que passa pela lata, ela fica logo acima da bengala do escape. Então, se por alguma razão você deixar o filtro solto e a hora que ele enche, ele pesa e cai sobre o escape,
pode se preparar que também você vai estar correndo risco de incêndio. Então isso também é muito importante, ter essa observação. Pessoal do Facebook aqui participando. Por isso, Pedro Luiz, por isso que sempre quando vou tirar a mangueira do carburador, eu a esquento com o isqueiro. É uma maneira também. O que a gente faz, o que a gente faz aqui para tirar ela com cuidado? Eu corto com estilete e puxo com o alicate. Uma vez que eu cortei com o estilete, ela vai perder a pressão e aí com o alicate você consegue tirar sem forçar nada, sem exagerar ali na pressão da conexão. Isso fica bem resolvido também. É tranquilo de fazer. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o sistema de ignição. O sistema de ignição dos distribuidores, a linha Volkswagen, ela sempre tentou criar sistemas mais robustos, sistemas que pudessem trazer mais confiança, mais energia para o motor. O distribuidor, ele funciona como um incitador de energia. Por que razão? Quando o motor faz a compressão da mistura, ele precisa de um excitador, que é a faísca, para elevar o grau de energia. Porque se eu comprimir e a faísca não chegar, o que vai acontecer? Eu vou ter uma detonação, que é a mistura. Quando a mistura é elevada a uma determinada pressão, com a temperatura, ela sofre queima espontânea. E essa queima, ela não é de forma eficaz. Eu tenho uma perda gigantesca com a queima através da detonação. Então é muito importante eu ter um sistema de ignição que me dê exatamente os parâmetros que o motor necessita. Então, que parâmetros são esses? O primeiro deles, a abertura da vela. A vela tem um gap, que é justamente uma abertura, um valor de abertura, para fazer com que a faísca, ao saltar, ela atinja um arco elétrico suficiente para que essa queima atenda às necessidades do cilindro. Então, a abertura, tem gente que compra o jogo de vela, quantas vezes eu já vi isso? Compra o jogo de vela e nem se preocupa em conferir a abertura das velas. E aí, de repente, você coloca o jogo de vela porque é novo. Recentemente falei sobre essa questão também. Evitar ao máximo colocar vela sem perceber que ela tem a folga necessária para fazer o arco. Então, primeira coisa, adquira um calibre para você ir lá e verificar a abertura de vela. A gente sempre usa 0.7 para fazer essa verificação, para que quando eu coloque a vela, ela tenha o mínimo de abertura para conseguir excitar e a faísca atingir o seu ponto correto. Os cabos de vela. Os cabos de vela, eles devem ser compatíveis. A gente tem dois modelos. Um deles que é de encaixe, que na ponta da vela, ela vem uma rosca, e através dessa rosca o cabo de vela se encaixa. E tem alguns modelos que são de clipe, que é quando eu tenho a cabeça da vela, eu tenho um pino que enrosca nessa rosca que eu citei, e aí ela vem e entra e trava. Esses dois modelos são os modelos mais utilizados, que é sempre importante a gente ter a coerência. Tem gente que coloca o cabo de clipe na vela sem o conector, ou o cabo de... Apesar que o cabo, quando você vai colocar o cabo de rosca, o cabo de trava, ele não entra no clipe, na conexão, quando está com a conexão na vela. Então isso aí acaba não acontecendo. Mas o contrário sim, então é muito importante ter essa observação. E em seguida nós temos o conjunto distribuidor e bobina. Gosto sempre de ressaltar isso. Eles trabalham em conjunto. Então assim, não tenha a ideia de que o distribuidor vai ter problemas sem causar problemas na bobina. É sempre muito importante ter um cuidado de observar como os dois estão se comportando. A razão de você ter a bobina adequada para o distribuidor e o distribuidor adequado para a bobina vai permitir que o seu sistema de ignição consiga atingir os valores ideais para o seu motor. Então, o que a Volkswagen fez? Ela adotou o máximo que ela pôde o platinado.
E o platinado realmente ele compreendia de forma eficiente o sistema de ignição, uma vez que ele era planejado, ele era elaborado para cumprir a função de forma mecânica e robustamente. Então assim, em um passado, essas peças elas foram muito eficientes. Por que houve a necessidade de substituição? Porque a manutenção precisava ser sempre de maneira recorrente. Eu não posso deixar essa peça, por ser mecânica, se desgastar. Ela vai trazer problemas para o meu sistema. Eu perdi o ponto, eu perco a capacidade do motor reagir em uma aceleração durante o seu funcionamento. Então é muito importante que eu tenha o cuidado de relacionar esses pontos para que eu possa sempre estar fornecendo o que o motor precisa. E eu costumo comparar o sistema de ignição com uma corda amarrada aos pés de uma pessoa que vai correr. Como assim? Se você for sair para a corrida e você tiver uma corda amarrada aos seus pés, essa corda vai dificultar a sua corrida. A não ser que ela se adeque às condições que você tem para correr e te permita acelerar ou desacelerar. Então, o distribuidor, ele funciona, a propriedade dele é de fazer esse controle. A abertura das pernas. O quanto eu vou poder abrir as pernas para correr. É o distribuidor quem determina isso no motor. É ele quem, através do ponto de ignição, vai trazer para você a capacidade do seu motor acelerar. Então, nos primeiros distribuidores, através do platinado, o platinado controlava o ponto. Eu vou pegar uma peça nossa aqui que eu separei para deixar bem claro. Aqui eu tenho um eixo de distribuidor, onde nessa região, a região dos cames, se encontra o momento de abertura do distribuidor. Para ficar mais claro para vocês, não sei se está dando para ver, ele tem ressaltos. Esses ressaltos é que vão determinar a abertura. Sempre que eu passo o platinado por esses cames, ele faz a abertura do platinado, que aciona a bobina. Então, o que acontece? Quando o platinado está aberto, a bobina está carregando. Ela está acumulando carga. Quando ele fecha, que eu passo pelo ressalto, que ele volta a fechar, ela dispara. Então, o controle de ignição pelo platinado, ele é feito através desses cames. Então, eu tenho 4 cames. Por que 4? Porque são 4 cilindros. Então, a cada cilindro, essa abertura vai direcionar um disparo. E o rotor que se encontra na parte superior, o rotor do distribuidor, ele vai receber nesse ponto a centelha da bobina e vai direcionar ela, como o distribuidor está girando, ele vai direcionar ela para cada cilindro, correto? Então, eu tenho o sincronismo daqueles cames com a posição dos cilindros. Então, todas as vezes que disparar a faísca, o que ela vai fazer? Ela vai descer pelo rotor. Aqui nessa região, vocês todos já devem ter observado, nessa região aqui eu sempre tenho um esmalte. O que significa esse esmalte? Por baixo desse esmalte eu tenho uma resistência elétrica. Justamente para fazer uma queda no valor da tensão, para que essa faísca não saia destruindo, porque a tensão da bobina é 29 mil volts, as de platinado, as de alta potência são na faixa de 40 mil volts. Então, se eu tenho um disparo muito alto da bobina e eu não consigo amortecer ele, eu destruo essa região, eu destruo os contatos internos da tampa do distribuidor. Então se você quiser saber se o seu sistema está com problema ou não, vá lá, retire a tampa e olhe internamente. Se você perceber que por dentro, aonde vão os eletrodos que partem os cabos de vela, se eles tiverem oxidação, se eles tiverem qualquer ponto que se encontra de alguma maneira, onde a erosão naqueles pontos, você provavelmente já teve essa resistência, ela já se encontra com problemas.
ela já perdeu a capacidade de amortecimento. E se ela perde a capacidade de amortecimento, a faísca está chegando muito alta na tampa do distribuidor e nas velas. Isso vai provocar um desgaste prematuro do seu sistema de ignição. Então, o platinado executa a função de distribuir através do rotor de maneira mecânica. Ele fecha ao disparo. Quando ele abre, a bobina carrega. Então é muito importante para quem ainda insiste em usar o platinado. Preste muito bem atenção, anota isso aí. É muito importante o grau de abertura. O grau de abertura do platinado. Se você não prestar atenção no grau de abertura do platinado, o que vai acontecer? O platinado vai exagerar na carga da bobina. E o que acontece? O que todo mundo vive reclamando? Ah, minha bobina esquenta. Já cansei de falar, a bobina esquenta, porque é do princípio dela. Só que se ela estiver aquecendo demais, o problema está no distribuidor. Sempre. Eternamente. Sempre no distribuidor. Óbvio, as conexões, os fios que vão na bobina estão mal encaixados. A conexão não está perfeita. Isso ocasiona aquecimento também. Mas se tudo isso estiver de forma correta, o maior problema está no tempo de abertura do platinado. Então é muito importante configurar de forma correta. A gente sempre usa o calibre de 1 para poder ajustar a abertura do platinado, que é o tempo correto que ele tem que passar aberto para que a bobina se carregue e faça o disparo. O Alisson está perguntando aqui: Ahmed, qual o risco de eliminar os cabos do distribuidor? Sabendo da função dele, tem muita gente sendo enganado. Hoje, inclusive, eu estava estudando esse caso. Quais os problemas? Tem gente que está colocando o sistema, a bobina por centelha perdida, que é uma bobina moderna, nos distribuidores antigos e eliminando os cabos ali, tá? Só colocando o distribuidor e fazendo toda a parte de função partir direto da bobina. Algumas bobinas, as bobinas de centelha perdida, elas fazem o disparo simultâneo. Eu jogo centelha em todos os cilindros, aquele que tiver no PMS ele vai explodir, só que durante o processo de compressão do cilindro, eu tenho o processo de admissão do cilindro seguinte. E se eu disparar uma centelha com a válvula de admissão aberta, o que vai acontecer? Vai haver a queima prematura de uma mistura que até então não foi nem comprimida. Então eu tenho perda de rendimento, porque durante a centelha perdida, aquela explosão acabou consumindo a mistura que estava entrando pelo sistema de admissão. Então eu vou ter a eficiência de um cilindro que foi comprimido, mas em sequência o próximo eu já vou ter perda, que vai queimar de forma desproposital uma mistura que nem foi comprimida ainda. Então é muito importante ter esse cuidado. Bom, com a evolução dos distribuidores, dos sistemas antigos do modelo 1200, eles já utilizavam o distribuidor à base de vácuo e à base do sistema centrífugo. O que é o sistema centrífugo? O que é o sistema vácuo? Vou explicar primeiro o sistema vácuo. Esse distribuidor, que equipou os modelos 1300, 1500 até 72, ele era composto unicamente de um diafragma para fazer o movimento da mesa com base no vácuo. Da onde surge esse vácuo? Esse vácuo vem do carburador. Quando o motor está em funcionamento, ele aspira a mistura do carburador, e a borboleta, em marcha lenta, ela está quase fechada, ela nunca está fechada, ela está quase fechada. E ela provoca uma depressão no ponto do carburador, na parte inferior da borboleta, o que, através disso, faz a deflexão do vácuo, a deflexão da membrana. E essa membrana, aqui nesse ponto, ela é ligada internamente com a mesa do distribuidor.
Então, quando eu faço essa deflexão, eu movimento a mesa ajustando o ponto. O ponto é aqui durante o processo, como eu já havia falado para vocês, durante o processo do kame que ele está girando, ele abre o platinado. Vou colocar mais próximo para ver se fica claro o momento dele abrir. Eu tenho que avançar o ponto através do diafragma para conseguir aumentar a potência do motor. Então, através desse diafragma, por vácuo, eu vou realizar o avanço do distribuidor, trazendo mais energia em momentos superiores. Como funciona isso? Quando eu estou comprimindo a mistura, quando o pistão está avançando e comprimindo, as válvulas estão fechadas e o pistão está comprimindo a mistura na câmara de combustão. Ele tem um tempo até chegar no PMS. Que tempo é esse? É o ponto. É justamente o ajuste de ponto, até ele chegar no ponto máximo. Se eu fizer a explosão antecipadamente, vai haver perda de potência. Se eu deixar para fazer essa explosão depois do PMS, vai haver perda de potência. Então, assim, essa coisa de, eu vou ajustar o distribuidor aqui no ouvido, ignora isso. Isso não são fatos. Não trabalhe com esse tipo de alternativa. Mas eu fiz isso aqui no momento que eu estava precisando, não tinha outra forma de resolver. Perfeito, perfeito. Só que na primeira oportunidade, procure uma ferramenta, uma lâmpada de ponto, para que você possa ajustar isso e de alguma maneira poder colocar ele na função correta. Então, se ele for colocado antecipadamente, eu vou ter um momento de ignição para marcha lenta nos primeiros 1000 giros de forma precipitada. Não vai haver aproveitamento. Eu vou ter um carro com dificuldades em baixa. Se eu avanço o distribuidor e ajusto ele de uma maneira onde ele fica avançado, eu vou ter ponto demais em uma faixa superior. Quando eu tiver a 3.500, 4.000 giros, eu vou ter ponto em excesso. E também vou ter uma perda de potência. Por quê? Porque provavelmente esse momento da faísca vai chegar aonde a mistura já foi comprimida, o pistão já está retornando e não há qualquer tipo de eficiência na queima. Então é muito importante ter esse cuidado também no avanço. Se eu mantenho ele baixo é um problema, se eu mantenho ele alto é um problema. E sem ferramenta você vai fazer isso de forma equivocada. Mas eu sou muito bom, faço aqui no ouvido, eu sei exatamente onde... Ignore isso, não funciona assim. Por mais costume que a gente tenha, eu tenho sempre a ferramenta à mão, porque é justamente ela quem vai me dar a condição de afirmar que eu estou fazendo um processo com critério. Então é sempre muito importante fazer isso. Então, depois desse distribuidor, do distribuidor a vácuo, a Volkswagen lançou um sistema cujo vácuo era relacionado também com o centrífugo. O que é um sistema centrífugo? O sistema centrífugo ele funciona assim. Eu tenho junto ao eixo esses sobrepesos que através do giro do distribuidor, o eixo do distribuidor, o distribuidor vai encaixado assim no motor. Aqui onde vocês estão, onde tem esses filetes, eles funcionam de maneira porque o óleo vai subir pelo distribuidor e aqui o filete vai jogar ele para baixo, para ele não vazar por dentro do distribuidor. Quando o distribuidor, como eu já disse, é um distribuidor que tem assim pouco uso, um distribuidor usado, ele já deu mais de 4 milhões de voltas, com muito pouco uso. Então isso aqui desgasta. Quando isso aqui desgasta, o óleo passa por ele, sobe e jorra por dentro do distribuidor. Na base dos distribuidores mais modernos, o que eu tenho? Furos. Estão vendo esses 4 furos? Para que servem esses furos? Para esgotar o óleo se por alguma razão ele vazar. Então, isso pode acontecer à medida que o distribuidor vai se desgastando. Então, por que eu não recomendo o uso de distribuidores originais, mas antigos, usados? Porque você não sabe quando isso vai acontecer.
É um problema? Bom, vai jorrar óleo pelo distribuidor, vai cair na polia, vai sujar todo o seu motor. E se existe folga no distribuidor, um ponto importantíssimo é o ponto já não tem mais precisão. Ele já não consegue mais executar isso. A folga no distribuidor vai oscilar o rotor vai perder distância de disparo com a tampa, ou ele pode se chocar com os eletrodos durante o processo de giro, e isso acaba trazendo problemas também. Então, por que razões eu devo procurar um distribuidor novo? Por essas questões, porque se eu ignorar isso, com certeza, de alguma maneira, eu vou ter problemas futuros. Então, quando o distribuidor evoluiu para o sistema centrífugo, como é que ele funciona? Observem que aqui eu tenho... Essa molinha é que determinava o avanço quando o distribuidor está girando. Eu vou tirar a mola para vocês perceberem como que ele opera. Ó, basta eu girar aqui, ele vai abrir, ó. Ele já abriu. Essa abertura dos contrapesos é que fazem o avanço. Quando o motor está a 3.000, 4.000 giros, esses contrapesos estão girando e fazendo essa abertura. Para que serve a molinha? A molinha é o controle de ponto. É através da molinha que eu consigo fazer o ponto chegar a um limite com a rotação. Então, os primeiros modelos após o sistema centrífugo, eles utilizavam os contrapesos para poder fazer esse controle. E aí, à medida que eu aumento a tensão da mola, eu diminuo o avanço. À medida que eu diminuo a tensão da mola, eu aumento o avanço. Para isso, existiam na década de 60, de 70, máquinas especializadas em ajustar distribuidores. Por quê? Porque as pessoas faziam já suas customizações, já modificavam seus motores, e para isso, o primeiro ponto mais necessário era mexer no distribuidor. Sem o avanço do distribuidor para condicionar a centelha, eu não tenho um aproveitamento. Então, assim, você resolveu fazer um motor 1800, você resolveu fazer um motor 1900. Todas essas questões, e enfiou um distribuidor original lá, antigo. O que você acabou de fazer? Todos os recursos que foram adicionados, eles vão ser atendidos de acordo com um distribuidor original. É a historinha da corda. Vou voltar na historinha da corda. Eu sou uma pessoa com a corda amarrada nos pés e quero correr. A corda vai determinar a abertura dos meus pés, o quanto eu consigo dar de passos. Se essa corda tiver limite, eu vou correr a uma determinada velocidade e não vou passar disso. Vou me cansar muito mais rápido e, teoricamente, vou gastar energia sem cumprir o meu objetivo. A Volkswagen foi lá e inventou o sistema misto, que é através do centrífugo e do vácuo. Quando ela criou esse sistema, ela adicionou à corda um elástico. Então esse elástico agora me deu mais condições, através do sistema centrífugo, de atingir pontos com mais capacidade, mas sempre obedecendo a corda e o elástico. Então, assim, eu não tenho ainda, dentro desses sistemas, melhores condições para performance. Eu não consigo atingir condições que realmente sejam significativas. Esse é um ponto. O que aconteceu quando ela mudou o sistema de platinado para ignição eletrônica? Quando houve a substituição do platinado para o sistema eletrônico, muito pouca coisa foi mudada na curva de ignição. Que curva? A corda e o elástico. Eles simplesmente foram mantidos em termos de distanciamento, mas agora eu não tenho mais um sistema mecânico executando isso. Eu não tenho mais a necessidade de ir lá, ter o cuidado de substituir essas peças. Eu tenho um sistema eletrônico. Através desse sistema eletrônico, isso começou a acontecer. Mas mesmo assim, eu ainda tenho limitações. A corda e o elástico. Eles ainda estão amarrados aos meus pés e não permitem que eu consiga atingir de forma eficiente
às minhas necessidades. Então assim, eu me preparei, estou treinando há muito tempo, mas quando eu vou correr com toda a energia que eu tenho, tá lá o elástico e a corda para me limitar. É o seu motor. O seu motor seu motor que você preparou, que você fez de tudo para trazer potência, ele vai ser limitado pelo distribuidor. Se for um distribuidor usado, pelas condições de uso, que ele com certeza vai ter, que o desgaste vai criar. E se ele não for, o fato de ser um distribuidor RAL, o fato de ser um distribuidor indutivo, em nada vai mudar isso. Eu vou mostrar o exemplo do distribuidor indutivo. Porque o famoso aranha, que todo mundo conhece. Por que é um distribuidor indutivo? Nessa região branca aqui, eu tenho uma bobina, um enrolamento de fios. E essas hastes de metal, observem que elas giram em torno da bobina. Quando elas giram em torno da bobina, elas criam uma indução que gera um sinal através desses dois contatos, que são interligados com a bobina. Ela gera um sinal, esse sinal vai para a caixa. Lembra daquela caixa horrorosa, horrenda, aquela caixa da Bosch? Ela vai para aquela caixa e naquela caixa executa o chaveamento da bobina. Então é a caixa agora que vai adotar isso através desses sinais. À medida que a aranha vai girando, ela vai induzindo a bobina e executando a operação interna, chaveando a bobina, certo? Quando mudou para o sistema RAL, que é esse sistema aqui, diga-se de passagem, esse é um chinesinho, daqueles espetaculares, muito bons, que eu fiz questão de remover do carro que passou por aqui e, se Deus quiser, nunca mais vai voltar para nenhum outro tipo de motor. O sistema RAL, ele funciona com essa carapaça passando entre esses sensores. O que são esses sensores aqui? Aqui eu tenho um ímã. O sistema RAL, ele tem janelas. Eu vou colocar bem de lado aqui para vocês. Acredito que vocês consigam perceber as janelas. Olha lá, ele é uma carapaça com janelas. Novamente, lá com base no platinado, no eixo, tem 4 janelas, porque são 4 cilindros. Então essas janelas, elas vão passar por dentro desse ímã, executando a função de chavear, de direcionar, de posicionar o distribuidor para ele fazer o disparo da bobina. Só que o que acontece? Mais uma vez, aonde que está o ponto-chave? O ponto-chave, prestem bem atenção nisso, o ponto-chave do sistema de ignição está na curva de avanço. Na curva. Esse sistema aqui, o sistema indutivo, platinado, só tem uma única função, chavear a bobina. Só isso. O mais importante que todos vocês têm que ter atenção se chama curva, a curva de avanço. Como o meu motor girando vai me dar ponto em momentos estratégicos, em momentos chave para que eu tenha ganho de potência, para que a rotação suba de forma eficiente, para que o aproveitamento durante o funcionamento seja eficiente. O que mais estraga motor a ar, decorem isso, o que mais estraga motor a ar, ponto. O ponto errado, ele vai influenciar na temperatura, ele vai influenciar na queima interna, na quantidade de material que vai ser proveniente da queima errada, que vai ficar acumulado dentro dos cilindros. Esses materiais, eles vão formar pontos de aquecimento. Então, todas as vezes que há uma queima de maneira errada dentro da câmara de combustão, o carvão ali formado, ele vai se acumulando. E com o passar do tempo, ele vai se acumulando e formando pontos quentes. Quando o motor, depois de 1 hora de funcionamento, vai acumulando calor, todas as vezes que a mistura entra fresquinha, combustível e oxigênio, quando eles entram fresquinhos dentro do motor, por alguma razão, aqueles carvões estarão incandescentes. Lembra lá da sua churrasqueira, quando você está fazendo o churrasco? O carvão já não tem fogo mais, mas como é que ele fica? Ele não fica rubro?
Quantas vezes, acredito que nem todos aqui têm aberto o motor para ter essa percepção, mas quando você tira um motor que já há muito tempo ele não funciona de forma correta, a câmara de combustão está toda carbonizada, ela está preta, ela já acumulou muita fuligem. E essa fuligem, ela encandece. Quando a mistura entra limpinha com oxigênio e encontra esses carvões, o que vai acontecer antes da faísca? O que vai acontecer antes da faísca? Ela vai detonar, ela vai queimar. A hora que a faísca chegar de 100% da sua mistura que entrou para dentro do motor, você vai ter lá 30, 40. E aí, tecnicamente, você tem perda de rendimento e mais aquecimento, porque esses pontos de carvão, eles provocam a queima de forma errada dessa mistura. Ela, por si, queima e volta a acumular mais ainda matéria ali dentro. E isso começa a se tornar recorrente. Então você perde totalmente a condição de ter eficiência novamente. E aí a quantidade de material e esse aquecimento vão levando o seu motor a se sobrecarregar. O carvão começa a entrar entre o pistão e a camisa e começa a arranhar a camisa. Já peguei vários casos de muito carvão acumulado e ele arranha a camisa. Quando ele não entra, sedimenta na base da camisa, o pistão sobe e atropela esse carvão e quebra os anéis. Ou quando ele não se soma aquilo ali e começa a aumentar o desgaste. Então assim, é uma sequência de problemas que na sua compreensão, às vezes... Ah, mas ficou só 1, 2 dias fora do ponto. Ah, eu botei o ponto lá de ouvido. Meu, não adianta. O resultado é esse. E não tem como, a não ser abrindo. Você tem que tirar os cabeçotes, tirar os pistões para fazer uma limpeza. Se por acaso isso estiver acontecendo. Não tem outra maneira. Ah, tem fulano que pega e coloca o carro na rodovia e senta o pé. Meu amigo, depois que o carvão tá lá, não vai adiantar você acelerar esse carro em hipótese nenhuma, porque isso dificilmente vai sair de lá. Às vezes a gente desmonta os motores. Outra dica, sempre tenha essa atenção. Acabei de comprar um Volkswagen, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desmontar o motor. Ah, mas isso é um absurdo, o motor tá funcionando lindo e maravilhoso. Desmonte o motor. Tire os cabeçotes. Tire os pistões, o motor está funcionando lindo. É nesse momento que você tem que desmontar. Não deixe para fazer isso quando tiver problemas. Desmonte o motor, pegue os pistões, limpe a cabeça deles, limpe os cabeçotes e remonte tudo. Qual será o seu custo nisso? Junta, cola. Nessas condições, vão ser isso. Mas se você não assim fizer e esperar e falar, não, está funcionando bem, está tudo ok. A hora que houver a necessidade, se prepare, porque aí a coisa vai ser um pouquinho pior. Então, voltando ao sistema de ignição. Se eu não tive o cuidado com essas particularidades, o resultado é esse. O resultado é esse. Aí volto lá naquele ponto que a gente já vinha discutindo. À medida que a admissão, que o combustível entra pelos carburadores, ele retira calor. Se eu tenho detonação, ele não vai cumprir esse papel. A função do combustível é refrigerar o motor, refrigerar o cabeçote. Se eu tenho o ponto de ignição fora de controle, ele não vai cumprir esse propósito. E aí, mais uma vez, a gente vai ter problema. Ó, o Pedro Luiz perguntando, por que os motores modernos não possuem aqueles anéis de cobre iguais aos mais antigos? Bom, os anéis de cobre no motor 1200, eles eram utilizados para melhorar a vedação. Isso é um dos pontos que hoje, quase todos os motores que nós montamos, eu tenho cuidado de adicionar. Por quê? Porque o cobre, ele é um material, eu até citei no Stories no Instagram agora há pouco, ele é um material que não se deforma com temperatura, ele não sofre desgaste, então eu adiciono ele no sistema para ele ajudar a vedar. Então hoje a gente tem disponível aqui anéis de cobre, que eu adiciono dentro da câmara de combustão e monto os cabeçotes com eles. Ah, eu posso colocar qualquer anel de cobre? Não é por aí. Todo anel que você adiciona internamente nos cabeçotes no motor, você está abaixando a taxa. E se você abaixa a taxa, você piora a queima. Então é necessário fazer cálculos.
Você precisa fazer isso de forma orientada para que você não crie problemas fazendo essas questões. Já cansei de pegar motores onde eu desmonto os cabeçotes e tem anéis adicionados lá dentro de forma assim desproposital, sem qualquer tipo de técnica. E isso só diminui a taxa. Diminuiu a taxa, o que é a taxa? Vou explicar também, mais para frente eu quero falar com mais detalhes sobre isso, mas vou explicar hoje de forma bem básica. A taxa é a capacidade técnica de comprimir. Quando o pistão se afasta, é igual uma seringa. Imagine uma seringa. Você pega o êmbolo da seringa e puxa. O que ela está trazendo de fora para dentro? O ar. Então, quando você pega o êmbolo e puxa, no caso o pistão, você está trazendo o ar para dentro do motor. Quando você tampa o êmbolo, você fecha ele e volta a comprimir, você está promovendo a compressão da mistura. E a compressão é a capacidade de pegar o volume admitido e comprimi-lo. É a razão, a taxa é a razão. O volume admitido pelo espaço que ele vai ser comprimido. Então, se eu aumento esse espaço, adicionando anéis, adicionando qualquer outra coisa, eu estou diminuindo a taxa. Diminuir a taxa, eu dou mais espaço para a mistura ocupar. Se eu dou mais espaço para a mistura ocupar, eu vou diminuir a capacidade de potencializar essa mistura. Então, o que é o ideal? O combustível, a gasolina, ela tem uma capacidade de ser pressurizada. O álcool tem outra capacidade de ser pressurizada. O combustível comum tem uma, a pódio tem outra. Então, eu tenho que sempre observar isso aí e ter em mente. A gente vai falar com mais detalhes sobre isso em um outro momento. Porque só isso já dá assunto absurdo. A gente sempre tem que ter essa orientação para que durante a compressão eu tenha a consciência de que isso de alguma maneira vai estar dentro da eficiência, da necessidade para o meu combustível. Então, comprimir durante o processo de compressão, lembra que eu citei lá atrás a questão do ponto? Durante o processo de compressão, a faísca tem um momento para chegar. Ela não pode chegar antes de uma compressão eficiente e também não pode chegar depois que essa compressão já aconteceu. Porque depois que aconteceu, se ela chega, ela não me traz eficiência. Então é muito importante ter o cuidado de trabalhar esse ponto para que isso aconteça no momento ideal, no momento certo. Bom, já ficou claro que os distribuidores originais obedecem curvas fixas. Eles não conseguem trabalhar de maneira espontânea, de maneira induzida, que eu fiz no meu motor. Eu adicionei taxa, eu aumentei a cilindrada, eu quero potência. Se eu vou lá e adiciono o distribuidor original, o que vai acontecer? Eu vou obedecer a curva que ele foi projetado para a taxa original, para o motor original. Ah, funciona? Funciona. O problema da linha de combustão, dos motores a combustão, é que quase tudo funciona. Só que o que é realmente retorno? O que é eficiência? Isso aí você só vai ter depois que você experimentar. E a razão de eu estar aqui insistindo em todos esses pontos é para que vocês experimentem questões que vão dar resultado. Questões que vão fazer vocês criarem um referencial. Esse referencial é aquilo que vai tornar a sua concepção, a sua interpretação, o seu senso crítico diferente. Que vai abrir na sua cabeça questões que até então, para você, é tudo a mesma coisa. Porque o fulano falou que funciona. E aí você vai trazendo, se acostumando com aquilo e vai cultivando crenças que não vão te trazer exatamente o perfeito, o ideal. Então assim, se eu tenho esses sistemas todos controlados de maneira fixa, se eles não conseguem me trazer aquilo que eu espero, uma vez que eu tenho, que eu busquei mais potência, que eu busquei melhorar meu motor, eu preciso me atentar a trazer peças que me dê retorno. Aonde que estão? No mundo da preparação, da customização, como esses pontos são sempre um problema,
muitas coisas já foram pensadas, já foram planejadas. Eu tenho aqui uma delas que é muito básica, que é o distribuidor da EMP, esse distribuidor da EMP. Ele é um distribuidor que funciona por princípio, o mesmo sistema do HAL, só que aqui eu tenho um disco e esse disco passa por um sensor embaixo, chaveando. Observem, como sempre, vou tirar o rotor. Quantos pontos nós temos no disco? 4. Por que razão? São 4 cilindros. A cada momento que esse disco estiver girando e passando pelo sensor, ele vai chavear a bobina em um momento. Como é feito o controle de curva de ponto nesse distribuidor? Exatamente esse que eu mostrei para vocês. Então ele faz o controle totalmente centrífugo. Através do ajuste da mola, eu consigo ter curvas de avanço com uma certa melhoria nesse tipo de distribuidor. Então ele vai me trazer mais retorno de ponto, porque as propriedades das quais ele foi construído são com esse objetivo. Então ele já conta com esse trabalho interno. É significativo? Não. Por que não? Porque ele ainda assim trabalha com a corda e o elástico, só que de uma maneira mais elaborada. Ele condiciona as suas pernas a abrirem um pouco mais do que o sistema original. Então, de certa maneira, ele é melhor. O que é o ideal? Os sistemas de injeção dão a sensação de melhorar a potência do carro pelo principal fator de controlar isso. Quando eu tenho um sistema injetado, a bobina de ignição é toda orientada pelo módulo. Então eu amo o módulo para que eu possa ter o disparo da bobina condicionado à rotação. Então eu vou tornar todo esse circuito condicional ao motor que eu estou produzindo. Agora, os inconvenientes são, você tem que adicionar todo o sistema. Existem hoje alguns sistemas que funcionam de forma individual, que são já as rodas fônicas, onde você elimina o distribuidor e trabalha o ponto na polia, e através da roda fônica ela vai fazer a contagem de forma mais precisa e disparar a bobina. Bom, a nossa solução, eu tenho me empenhado em buscar soluções para esse tipo de problema, porque hoje, para mim, como eu já disse mais uma vez, o mais importante no motor a ar se chama sistema de ignição. Tenha isso em mente, é o mais importante, é aquilo que vocês mais precisam se preocupar. Buscando essas melhorias, eu fui atrás de alguns sistemas que o pessoal tem utilizado lá fora, e um deles foi criado pela CB Performance, que é a chamada Black Box. A Black Box, ela é uma caixa, ela é um computador, onde você conecta o laptop e você mesmo cria a curva de avanço. Você vai determinar a 1000 RPM, eu quero 12 graus de ponto. A 1800 RPM, eu quero 20 graus. A 3000 RPM, eu quero 30 graus. E assim por diante. Quais os inconvenientes do sistema da CB Performance? Você precisa sempre estar com o computador acoplado para poder fazer essa junção e conseguir trazer para dentro do seu sistema de ignição a curva desejada. E a gente conseguiu também o sistema 1, 2, 3, que eu já tenho debatido com vocês aqui em alguns momentos, que é esse distribuidor. Esse distribuidor é uma tecnologia alemã, ele também trabalha com os 4 pontos, observe. Embaixo eu tenho todo um sistema eletrônico. Esse distribuidor ele não tem nada desse sistema convencional, absolutamente nada. Internamente é tudo eletrônico. E através do aplicativo do celular, eu faço toda a programação de ponto que eu precisar. Tudo aquilo que eu tiver de necessidade, eu vou fazer através do circuito de controle do ponto. Então eu vou pegar um celular aqui e fazer um demonstrativo. Bom, de cara, esse distribuidor ele já fornece todas essas informações. Você vai ter controle de ponto, tanto o sistema vácuo quanto o sistema centrífugo. Você vai ter a rotação,
e a velocidade do carro em GPS. Você vai ter a temperatura e você vai ter o controle de tensão da bateria. Tudo através do aplicativo via Bluetooth. Isso é tudo secundário. Isso aqui não faz a menor diferença para mim. Eu sempre adiciono os relógios analógicos no sistema para ter um controle fidedigno. Mas além da precisão desse sistema, ele tem a curva de ponto. Aqui está a chave. Aqui está o segredo de tudo. Aqui está o diferencial desse tipo de peça. Quando eu digo o que são peças exponenciais, são a capacidade que elas têm de fornecer N variáveis, N melhorias para o seu sistema, através de uma única peça, sem carregar, sem ter que ficar adicionando nada demais. São aproximadamente 3 fios. Eu tenho 3 fios para ligar esse distribuidor. Então, uma vez ligado, ele vai fornecer todo esse circuito. Deixa eu ver se tem algum mapa aqui. Eu vou criar um mapa aqui para vocês verem como ele funciona. Ó, aqui eu já tenho um mapa fixo. Observem, eu tenho 6 pontos. Nesse gráfico eu tenho 6 pontos de ajuste. Eu posso adicionar mais. Eu venho aqui editar curva. E aí aqui internamente eu vou adicionar pontos, onde eu vou determinar a que rotação isso vai acontecer. Deixa eu ajustar aqui que não está dando para ver. Melhorou um pouco aí. Ó, eu vou adicionar esses pontos através da rotação e do grau que eu quero que esses pontos aconteçam. Então eu vou adicionar eles. Deixa eu adicionar aqui um ponto só para a gente perceber. Eu adicionei um ponto, 3.000 RPM, eu quero 30 graus. E aí, através dessa curva, eu vou pegar essa curva e vou jogá-la dentro do meu distribuidor. Ele salva a curva lá dentro do distribuidor. Uma vez que ele salvou essa curva dentro do distribuidor, tudo vai obedecer isso aqui. Tudo, simplesmente tudo. Eu quero a 1000 RPMs, 15 graus. Eu tenho 15 graus. Eu quero a 2000 RPMs, eu quero 45 graus. Eu tenho 45 graus. É óbvio, eu preciso ter a ciência de que eu não posso fazer isso de qualquer jeito, eu não posso colocar ponto do jeito que eu achar melhor. Isso precisa estar linkado a uma curva de avanço, dentro das funções básicas do distribuidor. Então, através dessa curva, eu vou colocar ele para atender às minhas necessidades. Eu fiz as melhorias no motor, eu adicionei potência, eu fiz toda uma série de questões que, se eu não tiver controle da ignição, eu vou estar trabalhando em cima do retorno de um distribuidor original, diferente disso aqui. E assim, para fechar com chave de ouro, ele possui um bloqueador. Você vem cá, bloqueia o distribuidor, acabou. Só com a senha e o celular para desbloquear. Caso contrário, o motor não funciona. Então, tudo isso em uma peça só. Então, todas essas melhorias, todas essas questões, elas fazem muita diferença quando você usa. Se você tem a oportunidade de usar, você vai perceber que é incrível todo esse adicional de melhorias que você vai ter com o uso desse distribuidor. Beleza? Bom, para fechar a nossa noite, eu quero falar aí sobre um assunto também que eu vou te contar, meu. Infelizmente, a gente tem muita gente prestando um desserviço hoje, né, nessa área nossa. Essa semana eu ouvi falar que para montar o motor não precisa lubrificar nada. Basta você montar o motor e funcionar ele, que nada acontece, não existe nenhum tipo de problema, porque a Porsche e a BMW fazem a montagem de seus motores a seco. Então, se você aí com o seu motor a ar, que foi retificado já 2, 3 vezes, cujas peças, a precisão, as peças paralelas não obedecem nenhuma regra
for cometer esse absurdo, pense bem. Dentro da fábrica da Porsche, dentro da fábrica da BMW, existem muitas questões a serem consideradas para dar essa alternativa. Então, tomem muito cuidado com quem vocês ouvem e com quem vocês escutam. Porque tem gente que ouve e não escuta, mas tem gente que ouve e escuta e sai colocando em prática absurdos. O motor, quando ele vai ser montado, ele precisa ser totalmente lubrificado. Totalmente. Absurdamente. Primeiro, o motor a ar vem de uma época cujas folgas elas não atendiam os critérios de hoje. E hoje, dentro de processos fabris, eu tenho sistemas de pressurização antes da partida, eu tenho lubrificação, as peças já são forjadas e preparadas para uma sequência de partida a seco. Não é o caso dos nossos motores a ar. Então, assim, eu gasto sempre muito dinheiro com os lubrificantes especiais importados. Todos os nossos lubrificantes hoje são importados para fazer uma montagem adequada, para que eu tenha realmente segurança, para que eu possa fazer essa lubrificação e num primeiro momento eu não tenha problemas. Então é muito importante ter esse cuidado. Então não leve em consideração o que a Porsche e a BMW fazem na sua linha de montagem na hora de montar o seu motor a ar. Em hipótese nenhuma, em hipótese nenhuma. Use os melhores lubrificantes, porque esse momento é aquele aonde você vai desgastar a sua bronzina de forma prematura, você vai desgastar todo o sistema interno a ponto de ele iniciar a vida útil pronto para fundir. Em algum momento, se ele girou ali e aqueceu a bronzina, ele gerou um acúmulo de material, porque quando o virabrequim gira em cima das bronzinas de alumínio, ele junta material se ele estiver seco. Em algum momento ele juntou aquele material, quando você tiver em alta rotação, aquilo ali vai colar, vai fundir, e aí eu não quero nem imaginar o resultado. Então é sempre bom ter muita atenção com isso. Bom, eu vou tirar um tempinho aqui para as perguntas. O Ale Lopes falou aqui, ó, regulagem zero das válvulas, você considera? Isso é outro absurdo. Do mesmo autor da lubrificação a seco, do motor montado a seco. Pelo amor de Deus, não levem isso em consideração, porque não foi assim que o Fusca atingiu 22 milhões de unidades produzidas, que o motor a ar durou por quase meio século. Não foi assim. Em hipótese nenhuma foi assim. Então, assim, não deem margem a essas coisas, porque, infelizmente, vocês vão colher os absurdos dessas pessoas. O motor é o seu. Os problemas serão seus. É você quem vai ter que pagar de novo para refazer isso. Então, assim, não deixe esse tipo de informação perpetuar, como algumas das que a gente já debateu aqui hoje, que, infelizmente, tem trazido muita dor de cabeça para esse meio e, assim, eu quero ver você dando resultado. Se você não der resultado, você é a pessoa que vai estar aqui amanhã condenando, pondo defeito, enchendo o saco. E eu não quero isso. Eu não estou aqui para agradar. Inclusive, eu já comecei a incomodar algumas pessoas. O objetivo não é esse. Mas tem gente que já está sedimentado há muito tempo às crenças. Ele já acredita piamente naquilo, já tem tanto tempo, que quando você começa a cutucar e mostrar para ele, fala, cara, pera lá, não é assim. De forma técnica, não é o que eu acho. Tô nem aí pro que eu acho. O que eu acho não interessa. É o que tecnicamente tem que ser. E a hora que você começa a expor isso, de alguma maneira você começa a incomodar. Algumas pessoas começam a se chatear, começam a achar que você tá fazendo um absurdo o que você tá falando. Eu não tô aqui para agradar. Eu tô aqui para fazer você ter retorno, para você poder usufruir do seu investimento, para que amanhã você não esteja aqui falando que esse motor não presta, que isso não dá certo, que, meu Deus, eu não aguento isso mais. Então, eu confio muito no nosso trabalho. O nosso trabalho realmente tem, hoje, garantido todas essas questões que eu tenho feito, questão de estar aqui passando para vocês. Então, tudo isso hoje tem uma relevância, tem um significado para mim, e eu quero trazer ele de forma documental. Eu quero estar aqui trazendo informações para que todos vocês possam usufruir disso de uma forma concisa. E não porque eu acho, porque meu amigo disse, porque o fulano fez lá e dá certo. Tenha em mente
que tudo aquilo que é roteirizado e funciona dentro de um padrão, dentro de uma condição, através de ferramentas, através de gabaritos técnicos, te dá amparo para você estar aplicando na sua realidade. Então assim, eu fiz hoje novamente um teste com os radiadores. Aqui eu tenho um radiador de alumínio, aqui eu tenho um radiador de ferro. E aqueci ambos com a mesma fonte de calor por 30 segundos. E depois deixei resfriá-los, deixei eles resfriarem a temperatura ambiente. Ficou mais uma vez óbvio a diferença discrepante do radiador de alumínio para o radiador de aço. Então assim, eu sempre vou buscar esse tipo de alternativa, da mesma maneira como eu retratei os distribuidores, da mesma maneira como eu retratei o carburador, para que vocês tenham esses detalhes de forma clara. Não é para ficar querendo enganar, não é para ficar querendo audiência, não é para ficar fazendo você vir aqui para ver o que a gente tem para fazer. Não, é para que você tenha resultado, é para que você possa aplicar isso aí dentro da sua rotina e possa afirmar, cara, eu fiz isso e funcionou. No próximo evento que a gente puder estar junto, eu quero você lá sendo testemunha de tudo isso. Tudo que você tem falado a gente tem aplicado e de alguma maneira a minha vida tem melhorado. De alguma maneira hoje o meu motor funciona melhor. O objetivo é esse. Tenham isso em mente. Bom pessoal, já estendi aqui já alguns minutos aí do nosso tempo. Um abração pra galera aqui mais uma vez, que entrou depois aqui, que tá nos acompanhando. Rafael, o Adamantio, o Wilton de Franca, Box 767, um abraço meu querido. Galera também aqui do Facebook, João Henrique, Ivan Adriano, grande Alex Thompson do México. Saludos, hermano. Cezão, Demarco e o Militec. E o Militec, hein, Cezão? Não precisamos nem discutir o Militec. Alguém já fez o favor de vir a público e trazer fatos. Fatos. Trouxeram fatos e comprovaram as coisas. Acredite quem quiser. Eu tenho dito muito, a verdade é a que você acredita. Não é o que eu digo, não. O que eu digo são fatos. É tecnicamente aquilo que realmente tem que ser. Agora, você acredita no que você quiser. Só esteja pronto para arcar com isso, porque tudo tem um custo. Grande Alan, Jaime Júnior, meu querido Yorluco Partes, grande parceiro nosso, sempre tá com as pecinhas legais também, coisa legal. Quem quiser entrar lá depois para curtir também. Bom pessoal, alguém tem mais alguma pergunta aí em relação ao que a gente falou? Thanks, mate. Grande Marcelão. Marcelão Goulart também faz um trabalho super bacana com os cofres e com as frentes dos carros. Nando Tachotti, e aí meu querido? Saudade de você. O pessoal perguntando do radiador, infelizmente o nosso estoque acabou. Acabou semana passada. Eu já fiz pedido novo, em mais 20 dias a gente vai ter reposição do estoque, mas infelizmente acabaram todos. A gente perdeu, acabou vendendo tudo logo no começo. 1.300 original, ganha muito com o 123? Ganha demais. Por que ganha demais? Porque, como eu mostrei para vocês, o distribuidor original do 1.300 é o vácuo. Então, se eu coloco o anti-trip para regular isso, para controlar isso, eu vou colocar ponta onde o motor nunca viu. O motor 1300 nunca teve a oportunidade de ter ponto com o anti-trip, porque esse sistema é limitado. É como eu disse, é uma corda. Ele está amarrando suas pernas, você nunca correu como você imaginava, como você vai poder experimentar através desse tipo de distribuidor. Ah, Alisson, o seu está reservado, tem que te despachar essa semana. É o último, inclusive, que eu tenho que despachar. Maurício, boa noite. Tem um motor 1300 todo original. Esse distribuidor vai fazer alguma diferença na potência? Com certeza absoluta, como eu acabei de dizer. Com certeza absoluta. 1300, 1500, 1600. Todos eles, assim, eu estou ignorando os de alta potência, porque os de alta potência o retorno é muito mais significativo. Na live aqui eu tenho alguns amigos, clientes que fizeram uso dessa peça nos motores que nós preparamos e ficou assim claro o quanto é significativo, o quanto o retorno é significativo.
Até instalei numa Kombi recentemente na ida nossa para São Paulo. E um amigão nosso também de lá, o Rodrigo, ele foi muito claro e taxativo. Ele falou, cara, é incrível como o funcionamento mudou só com a instalação do distribuidor. Porque realmente são essas questões. Ele vai trazer ponto em momentos onde o motor nem espera, onde ele nem imagina. Vou deixar o link aqui no final da live, tanto para o pessoal do Facebook. Grande Carlos Santiago, meu querido, abraço, obrigado por ter acompanhado. Antigos SA, vamos fazer uma live, tô aguardando. Pessoal que quiser fazer uma live com a gente depois aí, só entre em contato que eu quero estar agendando também. Quem quiser compartilhar o nosso trabalho, as informações, faço questão também de ressaltar isso aí. Valor do investimento do Until Tree. Bom, o último lote nosso, que também se esgotou, ele foi comercializado a R$ 3.800. Eu consegui 5 unidades dentro desse novo pedido ao mesmo valor. São só 5. Uma delas já está vendida, inclusive, para um amigo nosso que está na live aí. Eu só tenho mais 4 unidades. São somente essas 4. Por que razão? Por conta dos custos de euro que tem. Esse distribuidor ele vem da Alemanha. Ele é uma peça significativamente cara, até mesmo para a realidade deles lá. Só para você ter uma leve ideia, enquanto o distribuidor da EMP custa X, o distribuidor Until Tree custa 10X. É desproporcional, principalmente porque ele tem muito mais a oferecer, então acaba sendo um valor bem mais significativo. Que mais? Deixa eu ver aqui, tem 2 perguntas aqui que eu vou responder também pro pessoal que deixaram aqui. Deixa eu ver, acho que nós já vimos todas. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de entrar no nosso questionário e responder as perguntas, porque isso tudo direciona o nosso trabalho. E assim, ajude a divulgar, porque quanto mais pessoas a gente puder... Eu resolvi não mais concentrar conhecimento, eu resolvi não mais ficar retendo tudo isso. Falei, eu quero fazer as pessoas terem um pouco de tudo isso, de resultado, porque senão logo você encontra, aonde você encontrar, tem alguém reclamando, tem alguém vomitando alguma coisa na internet e fazendo um desfavor para todos nós. Então assim, estou aqui para compartilhar, quero ajudar na medida do possível e só peço que você também ajude, que você também possa difundir todo esse trabalho, que você também ajude a gente a sempre estar elevando o nível desses momentos. Quero fazer eles de forma frequente, sempre trazendo novidades. Quero ver se semana que vem a gente fala sobre escapamento e todas as questões que envolvem eles, que também são muito importantes. Não comprem escapamento, igual eu tenho visto aí muito anunciante anunciando escapamento pelo som, como se estivesse comprando um instrumento. Eu vou comprar um violão, vou comprar uma sanfona. E aí você vai lá e escolhe o som do escapamento. Escapamento não tem a função de instrumento sonoro. Que fique bem claro. Pode ser algo que te agrade, mas não trate isso como principal na compra. Em hipótese nenhuma. Então fica a dica. Beleza, pessoal? Galera, obrigado aí mais uma vez. Vou deixar um comentário nosso lá nos feeds. Deixe lá seu comentário. Comente sobre a nossa live, divulgue, compartilhe. Que a gente vai estar sempre por aqui tentando melhorar esse momento. Beleza? Obrigadão, galera. Um abraço. Valeu.